Alan, né? Vamos começar mais um programa do nosso Podverso querido, com a presença ilustre de nada mais, nada menos que Marta Gabriel, né? Que vamos explicar como é que ela chegou até aqui no nosso pequeno escritóriozinho virtual para dar essa honra da presença dela, né? A Marta, ela já deu palestra para cliente nosso, né? A Agan. A Marta teve agora recentemente no RD Summit e eu de metido, né? Fui lá pedir autógrafo a Marta e convidei ela para participar do nosso humilde Podverso para falar um pouco sobre essa, não vamos dizer revolução, mas a evolução da internet, né, que está por vir. Então, nada mais justo do que uma pessoa que tem muito conhecimento na área falar, ao invés de nós dois aqui ficar garganteando, enquanto a gente é só um avatar virtual nela. E aí, Marta, antes de começar a falar, eu gostaria de fazer a introdução, porque o pessoal fala, a gente está aqui falando, Ah, mas não leu o currículo da Marta, que não é fraco. Aí na tela, tá vendo a foto eu e a Marta lá no RD Summit? O livro dela fantástico também sobre inteligência artificial. Inclusive, é professora sobre obrigada. inteligência artificial na PUC, né, Marta? Isso. É um, é um ícone multidisciplinar na América Latina nas áreas de negócios, tendência e inovação, considerada um dos principais pensadores digitais do Brasil. Futurista, engenheira, pós-graduada em marketing, mestre e PhD em artes. Ela é CEO da Marta Gabriel Consultoria, com uma ampla gama de clientes, né, corporações multinacionais, bancos, governos, universidades. Tem uma websérie Caminhos da Inovação e Sebrae Digital, professora de inteligência artificial na PUC e leciona nos principais escolas de negócios do Brasil. Se eu ficar aqui falando, vai acabar nosso tempo, né, Marta? Mas palestrante em 6 TEDx, Sete. Keynote Sete. Internacional, 90 apresentações no Eu fiz o exterior. sétimo, faz, 7? faz menos Ah, de um tem que mês, atualizar, sete. tem que atualizar o currículo. Já pensou em, Não, em virar fantástico. astronauta já, Marta? Opa, se eu pudesse, Falta pouco, né? se eu pudesse, estava lá. Tu viu que um concorrente aí apareceu agora na notícia do Choquei, né? Como é que é? Ela fala urgente. O cara tatuou Elon Musk na testa para virar um astronauta para poder ir para Marte. Esse, né, conseguiu, com certeza, A vaga o passe dele. para o mundo da Lua mais do que Marte, né? Mundo para Lua, da Lua. A Marta também é a autora do recém-lançado Inteligência Artificial. Na foto aí, né, tem todo esse monumento de mulher que é a Marta e eu ali, humildemente, com um livrinho da Marta que já estou lendo e achei muito fantástico. Obrigada, meu É querido. embaixadora no Brasil do Geek Girls Latam. Olha, se vocês pesarem na internet, vocês vão ver que o que nós estamos vendo aqui, o avatar da Marta aqui, é uma mulher incrível. Já teve E a gente Avatar no trouxe ela para século falar um de pouco, né? Ó, É. Já teve... já tive avatar nessa conversa também, Marta. Ó, Já que foi tive. lá na feira. Foi na feira e ali uma arte Maravilhosa, que eu amei, que eu ganhei de um artista incrível, que é Old Ladies, né? A série, não é, Old Phil? Ladies. É uma série Fala um de pouquinho. velhinhas, situações inusitadas, num Essa universo é a Bárbara. fantasioso. Essa é Essa é a Bárbara, Viking. que é a NFT que a Marta tem. Yes, E até é me legal também identifiquei falar com ela. sobre o NFT, que o pessoal leva muito NFT pra arte, né, Marta? Bárbara, E pode aí não chamar é de só Bárbara. Bárbara. O nome é fantástico, é Bárbara. É Bárbara demais. Bárbara. E aí, quem quiser conhecer mais um pouco. Aí eu presenteei com a arte do Ico Alexandrino, que é o artista, que por coincidência é meu irmão, né? Ele tem essa série Não, ele de tem velhinhas várias. em estilos diferentes. Não, eu tenho que até que falar. Porque eu fui Muito olhar legais. lá Muito quando você legais. falou e ele tem várias artes incríveis, muito bacanas. Gente, corre lá, viu? Porque daqui a pouquinho vai valer milhões e você não vai conseguir comprar Vai. mais. E aí, Muito Marta, a gente bom. trouxe aqui para falar sobre metaverso, né? A gente precisa se preocupar? Essa é a pergunta que a gente queria começar contigo. Com certeza. Eu acho que quando a gente ouve uma buzzword ou todo mundo começa a falar muito de algo, né, que é isso que é uma buzzword, é porque aquilo está ganhando importância no mundo. E aí, nesse sentido, a gente tem ouvido falar de metaverso até no banho, né? Todo mundo falando de metaverso. E aí, por que está sendo falado? Porque tem uma importância. A gente está passando para uma outra camada, um outro patamar de possibilidades de experiência que nós vamos com certeza utilizar e vai transformar nossa vida da mesma forma que a internet transformou o que a gente faz hoje, né? Então precisa se preocupar, sim, não no sentido de você sair correndo, como eu falava também há 20 anos atrás na internet, não é se preocupar
sai fazendo qualquer coisa. É se preocupar para entender melhor, se preocupar para entender caminhos, começar a experimentar, que é isso que a gente está fazendo aqui, não é? Batendo um papo num outro formato. Isso aqui é uma experiência diferente. Nós que estamos aqui, a gente pode falar para o público, é diferente de você fazer um Zoom ou de você estar num ambiente X. É uma outra experiência. Então, é nesse sentido, tá? Que tem que se preocupar. Tem estudos, inclusive eu apresentei na palestra da RD, da McKinsey, que até 2030 a quantidade de grana que isso vai movimentar, o ecossistema de produtos, a quantidade de horas que a gente vai passar utilizando é cada vez maior. Então, vale a pena você entrar com a gente. Vem com a gente que é bom. E é muito. As estimativas são essas aqui, ó, né? Isso Até aí. 2030. 30. Tem gente que fala 5, 10, 13 trilhões de dólares, que eu boto Sim. aqui para ficar mais dramático, né? O portunhol, aquela coisa de prata ao plomo. E aí, a gente viu que de 2022 para 2030, a gente tem só 7 aninhos, então é rápido isso, né? Exatamente, é muito E para ver rápido. o tamanho, o salto, né, Marta? Se eu olhar aqui, ó, 2021, o investimento foi de 13 bilhões de reais. E 2022, 120. Então, assim, é uma coisa em escala É um salto. Isso. exponencial. Crescendo Tirando esse mês que deu uma exponencialmente. baixa muito grande, né, Marco? Porque estava vindo feito uma avalanche, e é uma coisa que a gente gostaria de ouvir também, porque as tecnologias assim que estavam eminentes para construir o metaverso, como as criptos, deu uma baixa. A empresa Meta deu uma baixa também. Né? Isso. Mas a gente sabe que isso é só um solavanco, né? Não é o fim. Isso. É normal, toda vez que você tem alguma coisa que é muito impactante, que é disruptiva, as pessoas não entendem direito o que está acontecendo. Então é muito difícil de mencionar o que você vai fazer, o quanto você vai gastar. Então a gente vê uma corrida do ouro, todo mundo tentando fazer para tudo quanto é lado. E aí, nessa corrida do ouro, nessa tentativa de achar o melhor caminho, nem todos dão certo. Então é muito comum, como a gente viu na época da internet, da bolha da internet, a gente viu também um boom, um monte de empresa quebrou, vocês não estavam vivos, que vocês eram jovenzinhos, não tinham nascido ainda. Você já Tava aprendendo, já tava O Avatar. pegando, O Avatar engana. tava pegando os primeiros mouses ainda, mas já tava vivo já. Já estava lá, né? Então, naquela época eu estava atuando, tá? Inclusive eu atuei com as empresas, com várias que foram bolha, que depois quebraram, muito parecido com o que está acontecendo agora com o NFT e metaverso. As pessoas estavam sendo contratadas a preço de ouro. Era impossível você contratar um profissional, porque você contratava, daqui a pouquinho o outro já contratava aquele profissional de internet, e assim foi. Até que a coisa começa a achar o seu lugar. Eu não sei se na palestra eu comentei do Hype Cycle do Gartner. O Gartner tem uma metodologia muito bacana que chama-se Hype Cycle, que ele analisa o ciclo de hype de qualquer tecnologia, por isso que é Hype Cycle, né? E aí quando você entra com uma tecnologia nova que começa a fazer sucesso, todo mundo acha que ela é o máximo, que ela vai resolver tudo. Então ela vai indo pro hype, 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 até quando ele chega no máximo das expectativas inflacionadas e você vê que não serve para tudo. E aí o que acontece? Ele cai pro vale da decepção. Aí aqui todo mundo acha que aquilo é o capeta, tá? Se você falar aquilo, o pessoal fala assim, não, você é atrasado, você não sabe nada. Só que aí tem as pessoas que usam adequadamente isso e acham o platô da produtividade. Isso aconteceu com o Second Life, isso aconteceu com realidade virtual, realidade aumentada, isso aconteceu com a internet, isso aconteceu com inteligência artificial, isso acontece, inclusive todo ano, o Gartner traz atualizado o Hype Cycle de marketing digital, de tecnologias emergentes, de inteligência artificial, de propaganda e publicidade. Ou seja, a gente sempre tem tecnologias que estão subindo, descendo e que já estão no platô de produtividade. Metaverso não é tecnologia, é um conceito que vocês sabem que é antigo, né? Já tem aí, pelo menos desde o início da era digital, mas as tecnologias que a gente estamos usando agora como NFT, elas estavam fora do radar e elas entraram no radar, no hype, o ano passado, né? Então a gente teve 2020 com uma infraestrutura se formando que permitiu que blockchain, NFT, as cripto, tudo começou a subir. Então, o que a gente viu? Muito rapidamente veio para as expectativas inflacionadas aqui e agora tá na queda. Então, tá acontecendo uma bolha? Tá. Isso é um problema? Não, é natural, tá? Não quer dizer que essas tecnologias e esses conceitos não vão para frente. Muito pelo contrário. A bolha, ela serve para filtrar, para refinar aquilo que tem valor e continua e aquilo que só é espuma acaba ficando para trás e não dá sequência, né? Então, é bom o processo que a gente passa e a gente está falando um pouco agora
da era digital, porque é a era que a gente está, mas isso aconteceu também em outras eras de revoluções científicas. Tem um documentário na Netflix que eu amo, que chama Explained, e num dos episódios dele, ele fala sobre o dinheiro. E aí ele conta que quando teve o descobrimento das Américas, na Europa tinha gente que falava que vendia ilha no Caribe, e as pessoas compravam ilhas inexistentes, então também tinha uma bolha, por quê? Todo mundo quer fazer parte da revolução, todo mundo quer ser cool, né? Que legal, tá aí. E na realidade um monte de gente foi enganado, mas na realidade aconteceu o descobrimento das Américas, aconteceu toda a evolução nas América Central, América do Sul, América do Norte, ou seja, a bolha estourou, mas a tendência continuou. Então é isso que a gente está vivendo mais ou menos hoje. E o que é legal, Marta, de perceber, até você comentou da questão que já está aí a tecnologia, né? Bem, o conceito, tá aí, o Zuckerberg fez um barulho há um pouquinho mais de um ano, e aí você vê uma reciclagem de tecnologias e muita empresa querendo entrar no hype, fazendo muita coisa e rotulando de metaverso, né? Tudo hoje é metaverso, o que dá uma vontade de... Inclusive a gente, né? Que a gente tá falando, mas a gente usa também, porque a gente tá aqui num ambiente de realidade virtual, né? Que não é compartilhável, não é multiplataforma, a gente não troca ativos digitais. E a gente está chamando de metaverso, mas é só uma tecnologia que vai permitir que o metaverso aconteça. Né? Seria... Isso, faz parte dele. Mas aí posso até falar uma coisa, porque assim, quando eu lancei o livro Marketing na Era Digital, todo mundo falava marketing digital. E eu dizia desde lá de trás, marketing digital não existe, o que existe é marketing no ambiente digital. É errado falar marketing digital, que senão foco na tecnologia, não é nas pessoas. Mas... eu vendia curso de marketing digital. Então você tem que se prostituir um pouco, porque senão o mercado não entende. O mercado não entende o que você está falando. Então, aí você explica. Faz parte da confusão para desfazer a confusão, né? Isso, você a gente faz a confusão para desfazer a confusão. Isso. A gente entra na confusão que os outros criaram para a gente poder tirar o nó. E aí nós percebemos o movimento natural pós-pandemia das empresas e as pessoas começarem a experimentar mais, né? Então é isso, muita coisa que tava aí já, a galera começa a sentar e experimentar e testar e falar, putz, isso funciona, e aí começa a fazer sentido. Então é bem interessante tudo isso. E é nesse caminho que eu acho que a gente vai, né? O que vai funcionando. E outra coisa, tá em formação, as tecnologias estão em formação. Então não tem nada configurado pronto. O que tem pronto é o conceito, que a gente sabe que vai se expandindo. Então, mesmo quando a gente fala dos mundos virtuais 3D, isso que a gente está experimentando aqui é inédito. A gente não conseguia experimentar isso há 20 anos atrás. Sim. Então, essas camadas de experiência com as novas tecnologias, daqui a pouquinho vem as roupas, que também trazem outras sensações. Até a gente pode discutir um pouco isso, porque uma das grandes preocupações que a gente tinha, que está muito na ficção, é de você morrer no jogo e você morrer na vida real, que nem Matrix, né? Matrix você não pode morrer. Se você morrer lá, você morre aqui, né? Inclusive eu li que teve um maluco que fez um óculos que tem... Isso, eu postei isso. É o próprio maluco que inventou o óculos Rift. Isso, né? É o cara que inventou isso. E que vendeu para Meta, e aí ele resolveu fazer um óculos que quando você perde no jogo, ele explode. Então você não morre igual no jogo, tá? Você morre com explosão mesmo no seu rosto. Isso não é nem uma morte psicológica. Tem que ter muita coragem, né, para usar isso. Para levar a sério mesmo. Marta, eu ando testando algumas plataformas que já fazem esse tipo de conexão entre elas com ativos digitais. Uma coisa que a gente já está aí, o Alan também é programador nessa área, a gente estava testando aquela plataforma chamada PlayerMe, né? Acho que é isso, né, o nome. E tu faz o avatar lá e tu consegue conectar ela em multiplataformas. Tu consegue colocar ele dentro do VRChat, tu consegue colocar ele dentro de um jogo de tiro, tu consegue colocar ele dentro de um jogo de Chrome, e, tipo, o mesmo avatar, a mesma roupa, o mesmo assets que tu tem digitalmente. Então, acho que as coisas já estão caminhando, né, de uma maneira que a gente vai ser um avatar único, podendo estar multiplataforma e trocando ativos digitais. Acho que um caminho assim que o pessoal fala muito assim, vai acontecer. 7 anos passa muito rápido e a coisa já está escalando de uma maneira muito rápida. Porque esse mês teve muito óculos, né, de realidade aumentada sendo lançado. De realidade aumentada, interagindo.
É que nem aconteceu com o iPhone. Antes do iPhone, os smartphones eram muito ruins. Aí veio um que realmente colocou a gente, agrega valor, né? Que você consegue utilizar. Depois disso, o ecossistema explodiu com um monte de Verdade. outros, né? E agora também. Aliás, isso que você falou de você fazer o avatar uma vez, poder usar em tudo quanto é lugar, isso é uma condição fundamental para a experiência ser boa. Porque nem que você tenha uma variedade de avatares, tá? Você pode ter 3, 4, mas é o seu poder de escolher qual que você quer usar no momento, e não você ter que configurar aquilo a cada vez. É uma barreira de entrada, né? Para você, cada lugar que você vai, você tem que gastar um tempo grande e às vezes tem que gastar dinheiro também, que você tem que comprar os NFTs para Sim, comprar sim. cabelo, roupa, etc. Né? Então, esse é o primeiro caminho. Mas uma coisa legal que vocês falaram agora, logo de abertura, para que isso aconteça, precisam ser as novas plataformas que são conectadas em cripto pelas carteiras. Não dá para você fazer isso com Roblox ou com as antigas, que São apesar de serem fechadas, né? ambientes 3D, são fechados. Second Life, são São fechados. games. Eles têm isso, eles têm dinheiro, eles têm a própria plataforma, você pode fazer tudo lá, mas é uma ilha, isolado. E a grande sacada é a gente estar tudo integrado, que nem é no mundo, né? A gente sai de um lugar e vai para o outro com a mesma cara, com a mesma roupa. A gente só troca se quer, né? Dentro dessa proposta, Marta, de interconexão e a questão de utilizar de fato a blockchain, né, para descentralizar a aplicação e você multiconectado, independente da plataforma que você entre, você conhece, tem ciência de algumas plataformas que já estão fazendo isso no mercado hoje? Então, Decentraland você tem que fazer o login pela MetaMask, né? Não é MetaMask. tão. Uhum. Não é. MetaMask ou qualquer carteira. Na realidade, eu faço com a Uhum. MetaMask, mas pode ser qualquer carteira. E aí dá para você integrar com os NFTs que você tem, não só lá, quanto os que você tem, por exemplo, no OpenSea. O que tiver na sua carteira, você utiliza lá. O Agora, Instagram, não né, sei tá se. conectando. O Instagram tá Tá conectando conectando. o Mas é mais para OpenSea com as mostrar. NFTs. É, É. mas é mais para mostrar, né? Ele é mais para você Hum, fazer uma exposição das suas NFTs do que na realidade você utilizar. Eu acho hum, que a grande sacada está em utilizar. Então, por exemplo, a arte da Bárbara, né? Se eu estou numa propriedade minha, no Decentraland ou no Upland, e eu quero colocar aquela arte na minha sala, ou aqui, por exemplo, né? hum. Poderia colocar, se eu tenho NFT e eu coloco ali, aí sim a gente está falando do real game. A Sim. outra coisa não é só entre os ambientes digitais. Eu poderia, e estão surgindo aplicativos disso, né? Para eu colocar a Bárbara na minha sala de jantar aqui na minha casa. Então, você Uhum. também traz para o mundo físico as experiências que você tem no mundo digital, ou as propriedades daqui para lá, de lá para cá. Tanto que eu acho que os bens tangíveis vão começar a ter uma camada adicional. A gente já está fazendo isso, né? Camada adicional de serviço digital para agregar valor e tornar smart, mas eu acho também camada de propriedade digital para você poder referenciar isso também no mundo digital. Legal. Bacana. Eu trouxe aqui até uma explicação que a Marta fez lá no RD Summit, né? Eu botei para Isso. exemplificar, para explicar o que é o NFT. Isso aqui foi uma coisa que eu copiei do slide da Marta. Eu trouxe para cá, para Tá colocar muito bom. aqui, Você que melhorou o ficou meu muito fácil slide. de entender. Ficou fácil de entender, né, Marta? Porque fala NFT, Ficou fala muito em fácil. arte. Mas fala que é non fungible, né? Que é o que não dá para fundir. Ou seja, a nota de R$ 100 amassada ou ela lisinha, ela custa R$ 100. Não vai mudar o preço dela. Quando a gente Ela é fungível. ela é fungível, assim como as criptos são fungíveis, só que são intangíveis, né? Todas. O dinheiro é tangível. E ali embaixo a gente tem as não fungíveis, que é tipo tem um valor único. Isso serve tanto para arte, né? Uma peça artística, ou coisas reais, um carro, uma casa. Seria algo que a gente Isso. dispensaria o cartório, vamos dizer assim. A gente trocaria o cartório pelo uma NFT e a gente estaria podendo trocar os ativos tanto digitalmente quanto no mundo físico, né, e multiplataforma. Então acho que é um caminho que tá indo para esse É sem caminho, né? volta. É sem volta. Até a gente pode dizer por que a arte, né, que foi a primeira coisa que foi que pegou fogo com os NFTs, por dois motivos. Primeiro, porque a arte, por natureza, é única, né? Cada arte é uma arte. E segundo, porque as artes digitais tinham uma dificuldade muito grande de se transformar em propriedade, porque elas são copiáveis, né? E você não tinha como registrar uma arte digital. Então, a partir da hora que você consegue registrar no digital
qualquer arte. Isso aumentou o mercado assim infinitamente. Por isso que começou com arte. E aí começam as artes dos macacos, que são algorítmicas, que têm variação. É um caminho natural, mas isso também colocou uma falsa sensação que só isso que é NFT. E na realidade não, né? Qualquer coisa que tenha valor Exatamente. único pode ser registrado como um NFT. É E registro Eu de estou posse. acompanhando um projeto chamado Star Atlas, que é um jogo de ficção científica. Os caras eles estão produzindo ainda e para sustentar ele, eles estão vendendo naves como formato de NFT. Então, ou seja, tu pode comercializar a nave fora do jogo. O jogo nem existe, na verdade, mas tu tá comprando em NFT. O jogo tá vendendo tudo muito bem, vai ser feito na Unreal 5, alta tecnologia, cripto, tudo que tem de tecnologia, os caras estavam colocando nesse projeto e muita gente investindo muito dinheiro. O que Isso. aconteceu? Os caras estavam lá lançando até os updates do jogo, enquanto que deu aquela queda da FTX, e eles são baseados na Solana, e a Solana foi lá embaixo. Então os caras ficaram sem recurso nenhum para poder continuar o jogo. Então, assim, tem esses altos e baixos ainda, né? Que é uma coisa assim que tava todo mundo empolgado com uma coisa crowdfund, NFT, cripto, multiplataformas, e aí de repente deu esse baque que não é uma coisa centralizada, não existe um banco central para regular as criptos, né? Não. É uma coisa boa e uma coisa ruim. Como não existia também na época da bolha da internet, foi a mesma coisa, né? As empresas quebraram, muita gente tinha investido, e é uma pena, porque se você for olhar na essência, cripto é lindo, NFT é lindo, quando a gente vê um projeto crowdfunding, e aí esse projeto, inclusive, tem muito a ver com mercados futuros, né? Mercados futuros você está investindo agora, apostando que uma coisa vai se realizar dentro de um período X. O problema da cripto, que é, no fim, o que acaba desestabilizando todas as outras coisas, é que, infelizmente, o problema, na minha opinião, não é nem a regulação, é pouca adoção. Porque se a gente tivesse muita gente, hoje a gente sabe que tem um volume muito grande de cripto na mão de poucos. E aí é muito fácil você fazer dump, você manipular, sobe quedas e ascensão de valores. Se tivesse realmente uma quantia muito grande de pessoas utilizando, assim, torna-se quase que impossível um grupo pequeno conseguir manipular esses altos e baixos, né? Então, infelizmente, ser humano é ser humano, fraude tem em tudo quanto é lugar, e de novo, é uma tecnologia nova que as pessoas não entendem direito, é diferente como que você guarda chaves. Então, agora eu estava vendo que a grande onda é atacar as carteiras de cripto, né? Então, o problema primeiro foi de você colocar em operadoras que desaparecem, que quebram, que levam seu dinheiro embora. Depois as carteiras invadidas. Aí no fim você fala, então tá bom, vou colocar numa carteira física. E a carteira física, eventualmente, você perde. Ou ela dá pau. Ou seja, tem 1 milhão aí de novas etapas, né? É educação, novas formas de fazer. Olha, eu acho que a segunda tecnologia que vai permitir, né, um dos pilares da tecnologia, eu coloquei aqui, Marta, espero e contribua comigo, né, que se faltou alguma coisa. Mas eu acredito que realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial e os avatares são as grandes tecnologias que vão estar fazendo com que aconteça, né, o metaverso Agora, como conceito. Nessa fase, sim, Essa porque a fase. gente está ampliando como mundos virtuais 3D. Mas mais para frente, a gente vai ter robótica também, porque ó, da mesma forma que a gente vai daqui para lá, a gente vai começar a querer que as coisas venham de lá para cá. Então, por exemplo, numa cirurgia que eu faça de forma remota, eu não tenho mãos no outro lado do mundo onde está o meu paciente, mas eu tenho aqui o óculos e esse ambiente onde eu posso interagir. Eu preciso de mãos no outro lugar. Então, a robótica, de maneira geral, ela complementa a nossa materialização no mundo e em vários formatos que às vezes a gente nem consegue estar. A gente poderia até estar no nível de micro, nano, enxergando aqui e operando através de um controle super preciso no mundo físico. Então, tem outras tecnologias. Para isso, a gente precisa também de internet das coisas, porque ela tem que capturar da mesma forma que aqui a gente precisa de uma roupa que capture os sinais daqui para levar para lá, a gente também precisa dos sinais de lá para a gente poder ter a dimensão de onde a gente mexe a partir daqui. Então, veja, por isso que eu falo que é a integração de on e off, né? Esse que é o caminho perfeito, onde a gente vai ter o máximo da experiência e conseguir o máximo de resultado nos dois mundos, né? Nas duas dimensões, na realidade, na on e na off.
Mas tá Alan? ótimo. Dá uma explodida, né, na mente, se você parar Vocês pra assistiram. pensar. Eu falo, como Mas não é, desenvolvedor aqui, eu já tô, porra, quero comprar não no é. supermercado daqui, vai ter um bracinho lá mesmo que vai andar com o carrinho e E vai que vai puxando pra da lá e que você prateleira e faz. jogando lá dentro, né? Gente, a É coisa mais muito legal louco. de Matrix 4, porque Matrix 4 eu particularmente não gostei. A Somos única coisa dois. que eu falei, gente, como assim? Devia ter parado no 3. A É, única coisa no 4 que eu achei sensacional, que não tá só no 4, mas tá também em upload na segunda temporada, que é o download. Se vocês lembrarem no 4, os softwares começam a ganhar corpo aqui. sim. Então pensa, se os seres digitais começarem a evoluir, eles também querem ter algum tipo de materialização para operar no mundo. Que se você não tiver a materialização, você não faz nada. Você pode ter o cérebro mais inteligente do planeta, Verdade. não serve para nada. Você precisa poder atuar no mundo onde você está. Então, é dessa fluição que a gente vai ter a próxima onda. Não, Essa e aí questão já. da Pode robótica, falar. Alan, eu tenho um drone FPV, que é aquele que tu coloca o óculos e tu sente dentro do drone. Então, assim, Isso. hoje já dá para sentir essa sensação de estar movimentando, né, um carrinho, um drone. Até tem uma turma que eles fazem aeromodelismo, que eles colocam o piloto e quando mexe a cabeça do óculos, a câmera mexe a cabeça como se estivesse. Sensacional. Isso. É É, incrível. é em pequena escala, mas se tu aumentar, né, são esses drones Então, americanos aí. Não, mas o que é isso? O seu pilotinho ali, ele é o seu avatar naquele momento. Extensão. Você está lá. No mundo O real. você é o Deus, exatamente. O seu ser daqui é o Deus que está incorporando naquele avatar. Você está naquele lugar, naquele momento, enxergando aquele mundo físico. Não é um mundo virtual que nem a gente está vendo aqui. Fala sério, isso não é incrível? As Não, possibilidades são. infinitas. é sensacional e é muito legal isso, Marta, a questão do protagonismo, né? A importância do avatar para eu me enxergar dentro de uma realidade virtual. Porque e eu sou desenvolvedor de jogos e, né, entusiasta desde moleque. E quando você tá jogando ali no sofá, você fala, putz, morri, né? Não, você não morreu, cara. Quem morreu foi o teu personagem. Mas comprar esse protagonismo é muito importante. E o Isso. Avatar, ele traz um papel sensacional dentro disso, né? Isso. Identidade. Experiências de identidade. Gente, assim, transforma, inclusive, da mesma forma que a internet transformou muito da nossa parte psicológica, para o bem e para o mal, transforma. Eu não sei se Sim, vocês viram, não sei se vocês chegaram a pegar a época do Orkut? Vocês sim. Sim. existiam antes do Orkut? Existi, Então, ó, Orkut. antes do Do Mir, Orkut, do MSN. então, mas o Orkut tem uma coisa emblemática que eu senti, que foi assim, eu não sou muito de redes sociais, né, de ficar lá interagindo, etc. Mas, antes de você ter as redes sociais online, as pessoas não se elogiavam. Não é normal você chegar para mim, me dar um like no mundo físico, falar assim, Marta, você é bacana, Verdade, né? Não, você não fala para a pessoa, verdade. ou elogiar. E no Orkut, eu achava incrível que as pessoas iam lá e falava tudo que elas achavam de você e davam, lá tinha mais, inclusive, parâmetros para você dar. Eu falava, nossa, que coisa incrível, as pessoas estão se validando. É a primeira vez na história que as pessoas começam a se validar sem você ter uma dinâmica de incentivo para um dizer o que acha do outro. E só para Verdade. vocês verem como isso é importante, Tinha um eu lembro quando depoimento, né? tinha depoimento, tinha tudo. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi alguém falar de mim foi numa dinâmica de pós-graduação, que a gente passou um papel na sala entre todos os alunos, você punha o seu nome no topo, e aí você passava para os outros, e quando chegava o papel de alguém, você dizia o que você achava daquela pessoa. Quando voltou o meu de volta, né, quando chegou em mim, eu vi que o pessoal me achava simpática. E eu falava assim, nossa, eu não sabia que eu era simpática até aquele momento. E aí eu falei, uau, eu sou simpática, o povo me acha simpática. Quando entrou o Orkut, você começou a achar muito mais. E aí a gente viu que, saber muito mais que as pessoas pensavam, elas começam a declarar. E de lá para cá, isso mexe com o nosso psicológico, a forma como a gente encara o mundo. Agora, imagina você poder estar em vários lugares, é quase como Deus, cara. Você vira É onipresente, onipotência. onisciente, Onipresente. onipotente. Você vira tudo, né? E afeta tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? Pegando só esse gancho, Marta, que você falou das redes sociais, tem um episódio de Black Mirror, não sei se você assistiu, se você vai Todos. lembrar, que é aquele da rede social, que é a avaliação que Validação. você ganha influencia diretamente na tua escala social, né, dentro do teu papel Isso. social ali dentro
da humanidade. E você acha que a gente está muito longe disso? Não, isso já existe na China a todo vapor. Inclusive tem um documentário, quem quiser assistir, eu acho que vale super a pena, que é o Coded Bias, que é duas pesquisadoras analisando como que porque no Black Mirror fica bem explícito qual é o seu ranking, né, ou qual é a sua avaliação. Na China, isso chama social score, todo mundo sabe de todo mundo. A gente aqui no Ocidente, a gente também tem um social score, só que ninguém sabe qual é de todo. A plataforma sabe. Por exemplo, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o TikTok, ele te dá social score, mas ele não revela para você. Então, nesse documentário, a argumentação que o pessoal na China diz é a seguinte: é bom saber o score dele, porque daí eu sei se eu posso fazer negócio com ele ou não. Isso é bom para a sociedade como um todo. Agora, quando você está aqui e a gente não sabe o score um do outro, quem sabe só a plataforma para a gente é opaco, isso não é legal para nós, isso é legal para a plataforma, que sabe como utilizar a gente. Então, na realidade, aquilo que o Black Mirror trata como uma coisa distópica, já acontece. Mas tem o lado bom e o lado ruim. O nosso aqui chama Serasa, o nome. Consegue ver teus pontos. É uma das formas, é isso mesmo. Que ele pega uma dimensão só, né? Sim. Mas você vê, se você tiver isso num grau de tudo e você conseguir olhar, né, para isso, quanto mais, é que nem Uber, é que nem, já tem isso, né, em Uber, em Airbnb, em todas essas plataformas sociais você já tem até para você poder contratar o serviço ou não. Onde que isso dá problema? Quando você tem poucas avaliações, quando você interagiu pouco. Se você interagiu muito, entra no que a gente falou de cripto. É tanta gente que provavelmente uma pessoa só que quer te sacanear, ela não consegue. Não vai mudar. Você vai realmente representar o que você é, com uma variação muito pequena. E isso pode ser interessante até para incentivar que a gente seja mais correto, mais ético, que a gente faça as coisas bem feitas. Né? O que não pode, porque o Black Mirror, ele foca no distópico, que ok, é para a gente entender como que o mundo seria se aquilo fosse um extremo ruim. Mas todas as coisas têm um lado bom e um lado ruim, né? Então a gente vai tentando equilibrar ali no caminho para o que for melhor para a humanidade, né? A gente acaba achando esse caminho no meio, espero. Ô, Marta, pensando em mercados futuros, né, a gente tem uma oportunidade pela frente. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a tecnologia de inteligência artificial deu um susto na turma que achava que o criativo ia se salvar. Então. É complicado. É complicado. Recentemente a gente viu a inteligência artificial ganhando competição de arte, né? Então, vocês estão. Mas, gente, é isso que eu falo, que a piada é velha e o povo tá dando risada agora. Porque, na realidade, vocês sabem que meu doutorado é em arte, certo? A gente discute há mais de 20 anos, já tem robôs que fazem coisas que são criativas, inéditas e participam de exposição de artes. E tem uma discussão gigante de criatividade só para humanos. Inclusive, o Steven Pinker, que é um dos autores que fala sobre cérebro, etc., ele, há uns 10 anos atrás, disse que a natureza tem criatividade, que não são só os humanos. Então, essa coisa para mim, parece muito quando a gente achava que a gente era o centro do universo, e aí disseram, não, vocês não são fofos, vocês só fazem parte do universo e estão girando... E aí cai o seu mundo. Então, criatividade, e até para você ver como... Eu falo isso já há muitos anos, tá, Fio? O que é criatividade? Vamos voltar para a essência da palavra. A criatividade é você criar coisas novas, baseadas em novas associações. Como é que a gente faz novas associações para resolver problemas? Por meio de repertório e velocidade de combinação, certo? Quem faz isso melhor? Humano ou máquina? Não dá para comparar. A gente pode estar pilotando o direcionamento da criatividade, mas na realidade, eu acredito que daqui para frente, se você não utilizar sistemas para te ajudar a ser criativo, dificilmente você vai conseguir pegar todas as possibilidades. Tanto que eu não sei se vocês sabem disso, mas hoje o maior jogador de xadrez do mundo é o AlphaGo Zero do Google, né, da DeepMind lá. E aí ele ganha dos sistemas que ganhavam dos humanos, tá? Então, ou seja, é um patamar que não dá para você competir. Sabe como é que a gente sabe se os humanos estão roubando no xadrez? Se eles fazem uma jogada que nunca foi feita. Porque o AlphaGo Zero, ele aprende
com o manual, não é com outro jogador. Então, a partir do manual, ele faz todas as combinações possíveis de jogadas, Matemática, né? tanto com gol, é matemática. E ele faz uma velocidade que os circuitos biológicos são infinitamente mais lentos do que os circuitos eletrônicos. Então, não dá para você competir com esse tipo de atividade. O que dá para a gente competir, por enquanto, é pensamento crítico, pensamento complexo, que é onde você envolve várias dimensões de análise, mas também é por enquanto, por isso que eu acredito muito, por enquanto, eu acredito muito que para a gente sobreviver, a gente tem que se misturar com a máquina, a gente tem que cada vez mais ser, eu acredito que daqui talvez 40 anos não existam máquinas e humanos, a gente é uma coisa só. Isso, transhumano total, né? Eu gosto muito de ilustrar, né? Trabalho com direção de arte e estou usando a inteligência artificial para me ajudar. Às vezes ele me dá uma inspiração, né? Tem uma inteligência artificial que tu faz um rascunho do desenho, diz o que é, e ele meio que preenche com imagens e tu vai melhorando ela com o tempo até se tornar uma imagem assim que tu fica, não, realmente me inspirou, agora eu consigo fazer o meu. Agora, até onde isso é uma coisa, né, que o artista tem muito aquilo assim, né, veio da cabeça dele e ele não copiou de ninguém, né, não, agora tu está tendo ajuda de máquinas. Posso te desafiar? Por favor. Quando você faz um trabalho no Photoshop, quanto que você fez, o quanto que foi cocriação, quanto que é do software. Você não faria, né? Então, muito do que a gente faz hoje já é uma base daquilo. Você pegar um PowerPoint, quanto que você realmente fez e o quanto que ele te sugeriu e te ajudou. E eles estão ficando mais inteligentes, né? Para sugerir design, para sugerir palavras, para sugerir... Ou seja, cada vez mais é uma cocriação. Por isso que eu falo, no grau mental, a gente está cada vez mais misto e eu acredito que a gente vai estar já também no grau físico se misturando mais e mais, né? Mais e mais. Aí é cyberpunk mesmo, né, Marta? Marta, agora uma pergunta sobre o buzz que está tendo agora, sobre o Elon Musk comprar o Twitter. Muita gente fala que ele está comprando ali por vingança, por não sei o que, daquele jeito excêntrico dele. Mas por trás disso tem uma teoria que diz que ele tem uma empresa de inteligência artificial e que a rede social talvez seria o banco de dados para poder fomentar essa inteligência e aprender com a conversa humana. Por isso que ele quer que seja free speech para todo mundo, que todo mundo fale bem o que bem entender para poder realmente entender o espírito humano. Só que ao mesmo tempo ele está fazendo essa série de coisas que parece que está indo para um caminho inverso. Ele sabe alguma coisa que a gente não sabe ou realmente ele é um maluco de pedra? Olha, eu tenho muita dificuldade de chamar ele de maluco por causa dos resultados dele, né? Então, muito do que ele fez até hoje, que ele foi chamado de maluco, ele mostrou que ele estava certo, que deu certo. O que eu acho que acontece são as duas coisas. Uma, que as redes sociais são realmente, quando elas não são censuradas, elas são um lugar muito rico para você entender comportamento humano. E outra, eu acho que isso, é lógico que então, a parte de dados, a parte de advertisement, ele tem uma cabeça de negócios, etc. Eu acho que vai patinar um pouquinho no começo, como qualquer um de nós patina quando entra numa plataforma nova. Mas, por outro lado, eu acho também que isso é uma reação ao movimento que a gente tem visto nas outras redes sociais de censura. Porque aí a gente pode perguntar, né, no início da história, porque você, até que ponto que você pode ou não pode censurar algo? Até que ponto quem decide quem fica, quem não fica? Então, eu lembro o ano passado, quando a eleição nos Estados Unidos, eu não sou a favor do Trump, eu não sou republicana, eu não sou nada, eu sou uma pesquisadora que analisa fatos. Digital. Tá? Avatar digital. Então, mas eu lembro que o ano passado, quando o Trump foi excluído do Twitter, ele foi excluído sem ter nenhum julgamento, sem ter tido prova que foi ele que fomentou aquilo, e o cara era presidente em exercício dos Estados Unidos, e a plataforma foi lá e simplesmente tirou ele, e outras plataformas também. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, ninguém vai falar nada, mesmo que você discorde do cara, essa atitude é uma atitude perigosa, porque agora é ele, daqui a pouquinho sou eu, daqui a pouquinho é você. E se a gente começar a tampar a boca de todo mundo que está falando e julgar pelo nosso critério, então quem é que manda no mundo? Deveria ser todo mundo, né? Então, eu acho que ele está tentando fazer um movimento contrário a isso. Eu acho que vai patinar um pouco, mas eu acho que é essa a tentativa dele. E eu acho que é mais uma coisa que a Web3 tem de bom, né? Tirar todo esse poder da mão das empresas. Eu quero
O Google Fotos lá tem a minha vida inteira. Se amanhã eles quiserem me excluir, acabou, cara. Tu não tem mais foto nenhuma aqui. Então a gente perde muito Isso, e poder você. dessa forma, né? Isso, porque é tudo centralizado. Você sabe que É. em 2007, 2008, eu participei de um evento de artes que eu estava expondo o trabalho, e aí eu assisti uma palestra de uma empresa que era, não uma empresa, era um grupo criativo em Nova York, que eles falavam que a internet, ela funcionava como playground and factory, ou seja, os caras que fazem a infraestrutura da internet, a Google, o Facebook, ou onde a gente está produzindo conteúdo, na realidade eles não fazem nada. Quem faz os conteúdos somos nós. A gente trabalha de graça, inclusive, para vários deles. Você fica horas trabalhando, fazendo coisa para se posicionar, para fazer conteúdo para redes sociais, etc. E aí eles falavam disso, que era um domínio bastante grande e centralizado, porque são poucas dessas plataformas, não são muitas. Na época eram São 3, 4, agora a gente continua tendo 3, 4. Se vocês forem E aí, olhar, a Facebook ou a Meta, ela concentra WhatsApp, Instagram, Facebook mesmo como plataforma, o óculos agora, e aí vai. Você pega a Google, tem várias outras também. Então, se você pegar a Amazon, são meia dúzia que concentram muita coisa. Se a gente voltar, dar um passinho atrás, e a gente pode falar da importância do NFT, se a gente tem dos nossos bens digitais, seja um post, seja um conteúdo, seja o nosso DNA, que nem eu falei na palestra da RD, seja o que for, e aquilo está em NFT, ele está no blockchain distribuída, ele não está num único lugar. E aí, se você me deletar nesse lugar, você não tem o poder de me excluir aquilo, você tem o poder de dizer que eu não estou mais ali só. Então, eu acho que é fundamental a gente ter caminhos para ampliar essa descentralização, para que a gente possa ter um pouquinho mais, não digo de poder, né? Porque poder é muito relativo, mas que a gente possa mais transparência, que a gente possa realmente enxergar o que está acontecendo, né? Acho que isso ia ajudar, inclusive, tirar essa polarização que a gente está sentindo no mundo, né? Alan? vou falar sobre inteligência artificial. Vou voltar. Eu quero muito escutar a tua opinião, Marta, sobre deepfake e os virtual influencers. Que tá o começo do NFT também, né? Todo mundo agora quer, todo mundo tá fazendo, não sabe pra quê, não sabe por quê, mas já quer fazer de alguma forma, né? E a gente tem ótimos exemplos brasileiros, inclusive, né? A Lu ganhando prêmio internacional aí, um monte de coisa. Isso, com a Eu principal, etc. queria escutar a Então, tua opinião sobre isso, o que você acha de mercado, se realmente tem adesão, como que você então, visualiza a evolução disso. Vamos falar das duas coisas, né? O deepfake, primeiro. O deepfake, ele pode ser usado para o bem e para o mal, né? Então, para Sim. quem está ouvindo a gente aqui, deepfake é quando você cria, por meio de dados de imagem ou áudio, você cria aquela pessoa falando coisas que ela não falou ou atuando de forma que ela não atuou, com uma realidade com uma sensação de realidade bastante grande, né? Então, isso pode ser usado para o bem, como foi feito o Museu do Dalí, e ele falando, criaram novas falas dele, apresentando os trabalhos dele. Então, você poderia reviver a história, voltar para várias etapas, ver, por exemplo, Kennedy, discursos que ele teve só de voz, colocando imagem. Então, quem tem muito dado na internet provavelmente consegue ser reproduzido com um deepfake. Mas, por outro lado, isso pode ser usado para enganar, né? Para dizer Sim. que as pessoas disseram que não disseram. O ano Me manda o passado Pix. teve teve um CEO ano passado que usaram a voz dele em deepfake para autorizar uma transação que foi fraudulenta. E, assim, como é que você prova? Então, o que a gente discute com deepfake é quais são os nossos critérios para validar a realidade. Então, hoje a gente tem alguns critérios para validar a realidade, um deles é o que a gente vê. O que você viu ali, você testemunha ocular, aquilo é verdadeiro, não mais. E isso coloca a gente numa situação muito difícil, porque a gente precisa de novos instrumentos para validar Exatamente. isso. E os novos instrumentos é a própria inteligência artificial. Então, a gente precisa de redes que validem as que estão sendo feitas com deepfake. É difícil, porque os criminosos normalmente são muito sofisticados, e para você validar e você contra-atacar, você também tem que ser sofisticado. Por isso que as empresas de cibersegurança estão assim, é o item número 1 hoje, quando você vê pelo Fórum Econômico Mundial, quais são as duas principais ameaças, riscos que qualquer organização sofre.
Uma é cibersegurança e dois é ISD, né? Então são dois, a gente pode falar disso depois. Mas de qualquer forma, isso está ligado com os deepfakes, todos estão ligados com sistemas de inteligência artificial e que hoje qualquer garoto pode usar. Então esse é um outro problema Exatamente. também que é disponível para todo mundo. Agora, por outro lado, qual foi a outra pergunta que você fez? Eram duas coisas. A outra, Era da a outra é a questão dos virtual influencers. Ah, ótimo, virtual influencers. Então, a gente já tem, antes da Lu, do Magalu, a gente já tinha a Sofia, que é um robô mais próximo hoje do que um humano é. Agora estão vindo outros com mais hiperrealidade. E ela já estava sendo contratada como influencer, e ela pode ser considerada digital, só que ela tem o físico do robô, né? Porque ela começou a ser capa de revista, fazer propaganda para marca de celular, ela começou a fazer palestras em congressos no mundo inteiro. E ela está no comecinho, hein? Ela está E ela iniciando o tem. processo. A Sofia, ela tem cidadania, né? Humana, Na né? Arábia Saudita. Ela Isso. tem primeiro robô a ter, e ela já começou a discutir os direitos das mulheres, etc. Agora, Muito tem bom. uma outra categoria de digital influencer que estão sendo usados já porque ela é um robô que também é digital influencer, pela popularidade que ela tem, etc. Agora, estão sendo criados digital influencers com essa função. E aí, a dificuldade de você concorrer com ele é o seguinte: como é que eu, Marta, faço as minhas redes sociais? Eu analiso métricas para ver o que o pessoal quer ou não quer, o que meu público quer, o que eu quero que meu público veja também para atrair o público correto, e eu vou afinando isso para eu crescer, e lógico, eu tenho outros objetivos de negócios com esse público. Quem faz isso melhor? Eu, humana, que tem que ficar usando sistemas de apoio, ou um sistema nativo que analisa as métricas muito mais rapidamente, consegue entender. Outra coisa, nós humanos, a gente tem um monte de vieses, a gente tem vaidade. Você não quer aparecer numa foto que você está feio, você não vai colocar uma coisa, por mais bacana que foi, mas se você acha que você não está legal naquilo. Às vezes você não tem capacidade de avaliar, porque é subjetivo, né, o que você enxerga em relação a você mesmo. Uma máquina, ela não tem ego, ela não tem essa subjetividade. Ela analisa qual é melhor a, a approach que eu tenho que fazer para ter o melhor resultado. E eles têm o melhor resultado. Então, a tendência, tanto que na China está crescendo bastante isso, eles já tinham apresentador de televisão que já fazia a pauta, já apresentava, ele parece um meta-humano, né? Que são os influenciadores digitais que são aparência muito realística, parecendo com o humano. Então, a gente vai começar a ter isso num grau cada vez maior. E isso assusta, porque aí a gente faz aquela pergunta, né? E aí? E o humano? Como é que fica o humano nessa história? Se a gente está sendo influenciado por máquinas, a gente, em algum grau, está sendo manipulado por máquinas também, né? Então, tem questões filosóficas aí, e mesmo de moral, ética, o que a gente realmente pode, deve ou não deve fazer. Nem tudo que a gente pode, a gente deve, né? Então, essa é a questão mais importante que a gente tem hoje, que é moral e ética de inteligência artificial. Mas eu acho que se não tiver regulação, é um caminho sem volta, porque a eficiência é muito grande. É muito grande. Não, eu fiz uma entrevista agora essa semana passada. Tem uma startup no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, que eles têm uma inteligência artificial que chama Mia. E aí ele entrou em contato comigo e falou assim: Marta, posso pedir para a Mia te entrevistar? Ela faz todo o texto de algum tópico que você fala e ela faz 5 perguntas. Você só responde as perguntas. É incrível. Ela analisa várias das coisas. Saiu, depois eu mando para vocês. Saiu no jornal do final de semana passada, e até uma pessoa que leu falou: Nossa, a Marta Gabriel falando sobre tal coisa de pensamento crítico, papapá, que era o tema da entrevista. Ela que fez o texto de abertura e ele mostra o código para mostrar que foi ela mesma que fez aquela análise de maneira geral. Nossa, eu testei aquele Jasper, né, que é de texto. Isso. Bom também. É muito bom. Depende do tema, ele consegue criar texto e tu vai acrescentando palavras para ele colocar no tema e ele faz de novo o parágrafo. E você vai ajustando, né? Vai ajustando. É que nem o OCR no começo. Eu não sei se vocês chegaram a usar o OCR no começo. Você passava um texto para ele reconhecer, né? Texto de livro, por exemplo, e ele reconhecia, transformava em texto editável, né? Uhum. Tinha errinhos, mas é muito mais rápido você corrigir os errinhos e acertar do que você digitar do zero. E foi melhorando.
aprimorando, hoje está com uma precisão incrível. Então a gente está mais ou menos nesse grau, né? Eles vão, pega o DALL-E. O DALL-E tem um banco de dados para formar imagens que é muito maior do que o meu, do que o seu, do que o dele. Assim, agora traz uma base que não necessariamente é o seu direcionamento. Aí você, a partir daquilo, vai burilando, né? Então é esse cenário que a gente está falando. Nós que experimentamos isso, a gente consegue sentir o quanto que isso é poderoso, né? A Muito riqueza. poderoso. Eu tava testando, essa semana eu tava testando a plataforma Helios, porque ele é tipo o Horizon e tipo o VRChat, só que com a qualidade da Unreal. Eles estão criando um VRChat, um chat com qualidade de realidade mesmo. Tu anda nos ambientes, iluminação, piso, que daqui a pouco vai ficar difícil distinguir o que é o digital e o que é o real. Exato. Tá muito perto disso acontecer. E aí, você comentou de Unreal e a gente traz hoje a simplicidade da forma de construção dessas aplicações, né? Antes era uma área muito restrita, né? Tinha que desenvolver sim, tinha que escrever linha de código sim, eu sou desenvolvedor, né? Lá de trás, mas hoje eu não troco o Visual Scripting por nada, né? Eu adoro puxar caixinha e ligar linha. Tem sistemas hoje que são desenvolvidos assim, né? Então... É e low open code, source. né? É tendência de você não precisar do código mesmo, é você entender a lógica, né, do que eu quero fazer, e você consegue fazer com muito mais facilidade. Mesmo as ferramentas estão mais friendly e os usuários também estão mais maduros, né? A palavra certa é essa. Então as pessoas já sabem que tem que ter ali algum instrumento para ele fazer algo, tem um aplicativo que ajuda. Então a gente está evoluindo não só de ferramentas, mas também de maturidade das pessoas, de complexidade também, né? Até eu brinco que assim, só para vocês verem como o mundo está mais complexo e a gente acostumou com isso, quando foi lançado Blade Runner 2, agora, né, nesse século, minha filha não tinha assistido o 1. Aí ela foi assistir o 1 antes de assistir o 2. Aí ela chegou para mim e falou assim: nossa, mãe, mas isso é muito simples. Android fugiu. Caça Android, pega Android, acabou. Dá uma olhadinha no que são as séries que a gente assiste hoje. Não tem bonzinho, malzinho. Todo mundo é bom e mal, complexo. Você tem 1 milhão de ramificações e a gente entende isso. Isso a gente não entendia antes, era difícil de a gente captar. Então isso é uma evolução da nossa capacidade de viver a complexidade, né? E deve continuar. Então, ou seja, muitas coisas devem acontecer. Chegasse a testar o Horizon, Marta? Porque aqui no Brasil não tá Então, liberado, né? Não tá, não, ainda não. Porque, na realidade, o Horizon, que é da Meta também, né? Isso. É isso aqui, nosso avatar vai ser o mesmo, só que com pernas. Vocês viram o lançamento Então, da teve Meta? uma sorte. Deixa eu te falar que Aí teve uma nós sorte. participamos. Nós pegamos Então, um dia, a gente ia gravar um vídeo eu e ele para um cliente nosso, e a gente ia gravar no Workrooms e tal, e aí a gente do nada clicou no Horizon para testar, e ele funcionou. Naquele dia específico, naquela tarde específica, ele liberou pra gente, a gente entrou lá, e a gente começou a vasculhar o mundo, e a ferramenta dele de construção dos mundos é feito dentro da própria plataforma. Então tu mesmo vai lá, vai fazer o tubo, conexão, a coluna, o botão que vai abrir a porta dentro da própria plataforma. Tu consegue mexer nos objetos, é uma coisa assim, impressionante, não tem que fazer fora, né? Como então, fazer um Night Real. Então, mas vocês chegaram a fazer no Second Life, era muito assim. No Second Life, você criava lá o cubo que ia transformar numa outra coisa para fazer tudo que tinha. Não mas você construía, você podia mexer nas características do próprio objeto. Então está cada vez mais nesse grau. Uma pena que no Brasil não entra. Eu fico muito louca com isso, né? Por que a gente não pode? Inclusive o Workrooms, eles não falam, pode ver, não tem anúncio do Workrooms no Brasil. Eles não falam abertamente que pode utilizar, mas está aberto, a gente está aqui utilizando, né? Então, mas dá para usar, dá para botar um VPN no Quest, e aí tu utilizar sim, aí você consegue. Aí você consegue dar um bypass, né? Você consegue fazer um hack para poder utilizar lá. Mas se a gente for ver a próxima versão, pelo que eles apresentaram agora recente, é muito mais realista, porque você pode inclusive fazer um scan da sua pessoa para virar o avatar, e você consegue também, que é outra dimensão que eu falei que é legal, de você misturar um on e off, que é você trazer um amigo que está longe. Imagina que você está num show de rock, né? Que é isso que eles mostram no vídeo de divulgação deles. E sua amiga tá lá no Brasil, tá lá na Inglaterra, na casa dela. E você pode convidá-la, ela paga um ingresso diferenciado porque é online, aí o holograma, tipo um holograma dela vem aqui, ela participa do show junto com você. Então, assim, a gente começa a ter essa
de novo, né? Não é só do off para o on, é do on para o off também que a gente começa a ter esses graus, né? Então eu imagino, o óculos também tá bem clean. Nós três estamos com óculos aqui, fica pesando, né? Amanhã eu tô com uma cara de, né? Tô com aquele negócio Zorro. panda aqui, Dá coruja. uma, A gente dá uma fica dor de com cabeça, né? fica pesado. Novo óculos, eu tava vendo, ele é bem mais clean. E outra coisa, ele é mais realidade aumentada, porque esse aqui é muito mais realidade virtual, né? De vez em quando Isso. só que ele entra no modo realidade aumentada. E às vezes é ruim, porque o ideal seria a gente colocar em modo realidade aumentada quando a gente quer mexer em alguma coisa no nosso ambiente físico. Então a gente deve evoluir também para tecnologias que são melhores para você fazer o switch entre imersão e realidade E aumentada, se né? a gente tá nessa evolução, né, Marta? O quão rápido nós desenvolvemos. Porque, pô, HTC, Vive, eu peguei os primeiros óculos de realidade virtual lá atrás, 2012, 2013, por Não dá ali. para comparar, né? Não. Pô, tu gastava um caminhão de dinheiro, mais uma máquina muito poderosa, e hoje a gente está vestindo aqui um óculos que entrega tudo que o outro entrega, né, de processamento, sem precisar de uma máquina, por 2.000, 3.000 reais. Então, a gente está falando Isso, hoje de um exatamente. smartphone aí, né, de segunda linha e tal. Então, Exatamente. Você precisa ver a comunidade É, que existe de pessoas fazendo esportes de bicicleta, né? Bicicleta ergonômica, que ela conta o RPM, o giro do pedal, mas ela anda como se estivesse andando em qualquer mapa do Google Maps, consegue andar em qualquer estrada. E eles criam. E aí tu tem o teu amigo virtual do lado pedalando, e aí a velocidade vai aumentando, tem o treino, tem tudo isso no mundo virtual. Assim, uma coisa que é impressionante, assim, a quantidade de coisa que genial, está né, cara? acontecendo, e a não, gente. E não é o melhor dos dois mundos? Pensa, você pode estar Melhor. conhecendo o interior da França, Então, a eu pedalei com o Crown. pessoal da Noruega esses dias, tava pedalando com eles da Então, Noruega. então, você Muito está fazendo legal. exercício, você está Uhum. fazendo uma coisa que é física, que você está. Realidade, porque o mesmo pedal, eu também testei um outro aplicativo que pedalando tu fazia com que o carro andasse. A velocidade do carro de corrida dependia da tua velocidade de pedalar, então tu consegue aplicar isso em outras modalidades que no mundo possível. real não seria Exato. tão fácil de fazer, né? Possível fazer. A não ser aquele helicóptero do Da Vinci que era no pedal, né? Mas dá pra fazer Não, isso. Tem um que tu pilota um unicórnio, tu pilota não, um o helicóptero, é mesmo, uma coisa Ou assim, mesmo e tu tá criando fazendo exercício. ambientes para a gente simular como gravidade diferente, né? Então hoje eu Aham. lembro de um museu que eu vi no Canadá que você subia na balança para ver quanto que era o seu peso em cada um dos planetas do sistema solar, né? Inclusive na Lua, que é satélite. E aí imagina você sentir isso de verdade, né? Uhum. É outra dimensão. E a gente pode criar os mundos com regras de física completamente diferentes, que nem teleportar, que já tem no Second Life, Uhum. voar, zoom no olho, quer dizer, você já é transhumano lá, né? Você já É. faz um monte de coisa O No Man's além. Sky, que é um jogo sobre sci-fi, espaço, e tu tem naves e mundos criados assim, em bilhões de tipos de planeta, com flora e fauna múltiplas, tu consegue jogar no VR. Tu consegue subir na tua nave, ligar ela, o motor, sair, descer, puxar tua pistola para minerar, construir. Então, assim, já é um mundo à parte com todas essas coisas que qualquer um que gosta disso, né, que cresceu É com isso. sci-fi, se sente no mundo, né, Dentro. da ideia de ser astronauta, de exploração. É muito bacana mesmo. E outra coisa que eu também testei foi o Blade Sorcerer, que é um jogo de luta na arena, de gladiador. Esse é tão real, tu tá com uma espada na mão, brincando, tu Chega a começa ali, sentir de ódio, repente né, Pio? tu começa a matar as pessoas, tu sente mal de virar um assassino. Eu tô matando as pessoas. Eu cheguei uma hora que eu tirei da arena, eu tirei a possibilidade de lutar contra a mulher. Eu tirei, só jogo contra homem agora. Porque eu me sinto mal. Passando Mas Não, mas faca isso na que você mulher. falou mostra o impacto psicológico que isso tem. Eu lembro quando eu criei Não, meu eu achei que primeiro não ia avatar. sentir isso. Senti. Você sente, porque é você lá. É quando eu criei meu primeiro avatar no Second Life, eu uso muito saia, né? Não sei se vocês lembram na palestra, eu sempre uso uma saia Uhum. tubinho preta, papapá. E aí, quando você voa de saia, parece calcinha. Aí eu falei assim, não, então era meu avatar, não era eu. Mas eu falei assim, Uhum. não pode ser. Aí eu pus uma calça preta, troquei meu avatar. Aí eu falei assim, ó, a ligação que você tem entre você e o avatar. Porque se você achasse que é só algo fora de você, você não ia se importar, tá Poderia, né? certo? É simplesmente. A É extensão de muito corpo legal. mesmo, né? e tem que experimentar, né, pra gente sentir. Tem que experimentar, tem que experimentar. Uma coisa que eu sinto muita falta hoje ainda dentro de realidade virtual, e inclusive é um projeto que a gente vai encabeçar qualquer dia desse,
são experiências táteis, né? Então eu tô com óculos na cabeça, sim, e é o que a nova versão do MetaQuest promete trazer, que é eu conseguir bater na parede em casa ali, né? Fazer a realidade mista, bater na minha parede Isso. virtual e eu tô tocando na minha parede física e construir uma história dentro disso. Eu imagino o quão imersivo, não participei ainda, já brinquei em casa um pouquinho, fiz alguns testes, mas eu imagino o quão imersivo deve ser, né? Você mexer com vários sentidos, assim, não só com a visão dentro de Isso, tudo exatamente. Quando você joga o Saber, né? O Saber isso. Beat, Aham, cada vez que você corta um cubo, você sente uma tremidinha. sim. Então a gente tem limitação ainda do que a gente consegue fazer de lá para cá, daqui para lá. Mas eu imagino que a gente vai começar a ter cada vez mais equipamentos que a gente vai utilizar para a gente sentir de lá e aqui, e ficando cada vez mais incorporados no nosso corpo. Porque Olha, se você eu tem nem que vou ficar falar, né? colocando. Porque tu sabe Oi? que o mundo da pornografia tá sempre 10 anos à frente na tecnologia, né? Isso, e eles já utilizam, exatamente, Nossa, eles já já utilizei de utilizam, toda. exatamente. Tô maluco. Eles já utilizam, é isso mesmo, eles já utilizam. Marta, falta pouco tempo pra gente encerrar, então assim, eu só botei um slide aqui, que é o nosso querido Tim Maia dizendo, me dê motivos para acreditar no metaverso, né? A gente sabe que é um Muito mercado bom. gigante, envolve muito dinheiro, né? As maiores oportunidades agora estão no início, é a evolução natural da internet, já está acontecendo e vai mudar tudo. Teria Certo. mais alguma coisa para acrescentar no nosso grande resuminho? Não, entra já, para começar a testar que nem a gente. Tá maravilhoso. Vem com a gente que é legal. Vem com a Tem que aproveitar. Muito bom, gente. Então, eu acho agradecer, Marta, né, o tempo. Eu que a gente sabe agradeço. Que delícia de papo com vocês. Obrigado Vamos pelo fazer, papo, ó. Marta. Conforme Uma hora vai é bom. evoluindo. Conforme vai evoluindo, a gente marca novas sessões, a gente faz o Vamos Ah, legal, retorno. vamos fazer assim. certeza. Um resumo, fazer um news, Isso. resumo news Vamos levar a Marta pra tomar uma lá no Bar do Zé, lá no VR Chat, cara. tem que ir lá no Isso. VRChat, porque lá é o submundo do metaverso. Lá fala Vamos. de tudo, é meio open lá, o negócio vale tudo. Já topei. É só vocês marcarem, a gente organiza e vamos lá. Bora lá. Fechou, vamos te levar pra lá. Obrigado. Marta, muito Obrigado, obrigado, Marta. pessoal. Valeu Obrigado. mesmo. Aqui. Vamos fazer um high five, vamos ver se Ah, é verdade, o high five. Pá, Deixa pá. eu ir pro teu lado. Pá. Eu não canso mais. Vou ir pro lado. Yes! Vou ir pro lado. Aqui, ó. Cadê? Yeah! Tem uma Valeu, fazer aqui também, ó. Não tem? Não, é Não no Horizon Worlds que faz isso. Ah, no horário eu fazia assim, saiu fazendo Gosto dos festinha. confete, Então vamos fazer, tá? É aqui a gravação, vamos lá. Mas imaginem, pessoal, imaginem. Editor, por favor. Editor, confete, por favor. Marta, brigadão, Valeu, obrigado queridos, mais uma obrigada, vez. Até viu? a próxima, viu? Beijo pra vocês, obrigado. Tchau, tchau.